Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bloco Podcast. No episódio de hoje, vamos falar sobre Bitcoin como ouro digital. Analogia ou potencial maldição? Tenho comigo ele, Felipe, investidor descentralizado. Tudo bem, Felipe? Tudo bem, vamos lá, mais uma vez, essa belíssima da discussão, tentar ensinar isso ao povo. É, essa foi uma que eu tive. Esse texto também já está disponível no Substack do investidor descentralizado, mas é uma ideia que me veio, né, principalmente com esse aumento recente, né? Recente, a gente já pode. Médio prazo é um ano, se for, a gente já pode dizer que é o médio prazo já do Bitcoin, né? Porque já vai fazer um ano que É, já é começou, médio prazo. é médio prazo, né? E vem se sustentando, que são os aumentos das taxas de transação, e comecei a me lembrar que com esse encarecimento de pequenas transações, é justamente a maldição que tirou o ouro de circulação, né? E esse debate, né, assim, de reserva de valor do ouro, né, como reserva de valor, que se consolidou ao longo das centenas de anos, está acontecendo com o Bitcoin, né? Uma das coisas importantes que está acontecendo com o Bitcoin é esse contexto dele vir, né, dele aparecer e ele, né, nessa década e meia estar se consolidando, apesar da volatilidade no curto prazo, com uma reserva de valor, certo? Acho que essa é uma até das suas críticas, né, Felipe, dele não estar circulando o quanto ele deveria circular como dinheiro, mas estar sim sendo represado com essa expectativa de valorização, certo? Eu acho isso problemático, não pelo fato do valor do preço estar subindo, né? Mas primeiro porque você não usa ele para o que ele de fato foi criado. Tipo assim, tudo bem que isso muda, né? Mas em tese o Bitcoin ele tá aí para ser um dinheiro, né? Sim, Alheio ao Estado e tudo mais, tudo que a gente sabe. Ele não foi criado para ser o novo ouro, ele não foi criado para ser a nova reserva de valor, ele não foi criado para ser o novo imóvel, compra terreno que está certo, sabe? Não, sim, não, sim. não é para isso que a gente compra Bitcoin. Além do mais, que a grande solução, né, dos nossos problemas e de você realmente se ver livre do Estado está em você conseguir transacionar algo que tem essas características, e não é você manter patrimônio naquilo. Você manter patrimônio numa situação dessa é a mesma coisa que você, porra, estampar uma caixa de vidro impenetrável cheio de barra de ouro dentro. É a mesma coisa. Todo mundo tá vendo que você tem de dinheiro ali. Pode ser impenetrável, mas todo mundo sabe que você tem. É mais ou menos isso que a gente tá, sabe? É complicado. Sabe, a gente está gravando isso logo depois da entrevista do Voepa e eu fiquei. É legal essas conversas porque a gente começa a pensar nas coisas. E você falando agora, não existe nenhum impedimento de um dinheiro ser também reserva de valor, mas ele também escalonar junto e em paralelo como moeda de uso, principalmente com as características que teoricamente deveriam ser fáceis para o Bitcoin em termos de escalar, né? Seja com a própria Lightning, né? A Lightning ainda não é usada tanto quanto deveria, né? Assim, o Bitcoin deveria ter taxas de saque gratuitas em praticamente todas as exchanges, com questões de Lightning, e esse uso de Lightning deveria ser muito mais abrangente para compras, e literalmente comprar o cafezinho via Lightning, porque as pessoas, no meu ponto de vista, elas não estão se dando conta do quanto elas estão sendo cerceadas e vigiadas, né? Então, o Bitcoin poderia até, inclusive, aumentar o poder de reserva de valor dele, se ele circulasse mais nesse momento, né? E olha só o que eu estou falando, né? Eu era um cara que no começo desse podcast falava que Bitcoin não se circulava, né? Eu já estou pensando de uma forma diferente, né? Enfim, mas
Isso aumentaria a demanda por Bitcoin e, consequentemente, aumentaria o preço, né? Sim, é o que eu falo, né? Eu sempre cito isso porque o pessoal fala o contrário. Eu falo, gente, leia o que o governo fez com o nosso dinheiro de Rothbard. Ele fala no início, explicando o ouro, fala que o ouro ele só passa a ser aceito e vira reserva de valor porque ele era transacionado, sabe? Alguém já deve ter me apresentado um contra-argumento a isso, eu não lembro qual foi. Eu sei até foi você, mas assim, Assim, ele não precisa, né? Assim, ele não precisa circular, não precisa, mas seria mas útil, né? Assim, olhando para o Bitcoin, né? Só olhando para o Bitcoin, o que seria bom para o Bitcoin, no sentido dele ser adotado por mais pessoas e ser utilizado como moeda e tal, seria bom para ele, né? A hiperbitcoinização faz parte dessa adoção como moeda circulante, né? faz, porque se você for pensar, tá, imagina que seja esse o caso. O Bitcoin agora vale US$ 1 bilhão. Quem tem, tem, quem não tem, não tem. A taxa de transação é US$ 1.000 por transação no on-chain. Beleza. O que você tem? Você tem um grupo seleto de pessoas que tem Bitcoin guardado em casa e tá. Pronto. O que que vai estar rodando? O SDT? Monero? Real? Alguma coisa vai estar rodando. Eu não sei se isso é bom. É claro Sim. que assim, eu estou conjecturando aqui, tá? Lançando um FUD, pode ser. São raciocínios de coisas que ainda não aconteceram. Mas, não sei, eu ainda acho que o transacionar, né, é o principal fator para isso. Porque, tipo assim, beleza, nunca no mundo existiu algo igual ao Bitcoin, fato. Só que nunca no mundo existiu uma contraparte, né, uma vontade da iniciativa privada em usar uma moeda privada para contrapor uma moeda fiduciária, algo, porra, sustentado pelo Estado. E eu não acho que você Exato. vai conseguir contrapor essa força que o Estado tem em todo mundo apenas falando que o Bitcoin é reserva de valor. Entendeu? Sim, e vendo aqui, né, por exemplo, em 34 os Estados Unidos fez o Gold Reserve Act, né, e Uhum. controlaram o mercado de ouro, restringindo a posse privada e centralizada. E assim, se a gente tem um monte de Bitcoin na mão de poucos, quem garante que o governo não vai virar e falar assim, olha, então, agora a posse de Bitcoin Layer 1 é proibida, você vai me entregar esses Bitcoins e eu vou lastrear aqui nessa Layer 2 aqui para vocês. E você vai tomar esse Bitcoin Lightning aqui, entendeu? Nos canais que só país poderá ter canal de transação. Pode acontecer, né? É, Então, é um FUD maior, mas a gente não pode foi, discutir assim, depois. é um FUD muito grande, né? Enfim, mas pode acontecer cenários regulatórios nesse sentido, né? Assim, Bitcoin é aceito no meu país, só que só via Lightning nos meus canais, né? Enfim, tem uma série de coisas que pode acontecer se não forem tomados o que você falou dessa questão mesmo, assim, nunca tivemos uma moeda para competir com o Estado, que nasceu para isso, né? Que nasceu com essa proposta, né? Nós tivemos o Bitcoin agora em 2009 e Monero em 2014, que nasceu com esse propósito específico, né? Sim, Acho que não sei se tem outra que nasceu nesse sentido, né? Já são muitas, mas assim, eu que não conheço mais nada eu além disso. conheço que nasceu com esse propósito são essas duas. Exatamente. Tipo assim, se você for olhar, é mais ou menos é isso que o governo faz. O governo ele cria a moeda estatal, fiduciária, de custo forçado ali, é para você transacionar. Porque você guarda dinheiro naquilo por outra coisa, por outro motivo. Por opção, porque você é previdente, guarda dinheiro, por outra coisa. A função da moeda ali é você transacionar, é você fazer pagamentos ou compras de bens e serviços. É mais ou menos isso. Sim.
E assim, a gente precisa voltar nos fundamentos, né? Assim, de quando o Bitcoin surgiu. Era uma questão de resolver problemas de pequenos pagamentos na internet sem necessidade de um terceiro de confiança. Ou seja, era uma resposta, sei lá, ao PayPal, a umas coisas muito mais assim, né? De você poder transacionar numa taxa baixa, viabilizar pagamentos e, e numa rede que fosse transparente e segura, né? Que você não precisasse confiar em ninguém para fazer isso, né? E essa foi uma forma, né, que o Bitcoin nasceu e a maneira com que ele vem tomando, o rumo que ele vem tomando, vem afastando dessa questão inicial, e tudo bem, porque as coisas evoluem e mudam, mas está deixando essa lacuna aberta, né? Porque se ele não resolve essa questão de pagamentos na internet, de pessoas para pessoas, porque de pequenas transações que as taxas são caras, abre margem para outras coisas, seja Lightning, seja soluções baseadas no próprio Bitcoin, seja soluções baseadas em outras redes, né? Exatamente. Eu acho que assim, alguém vai tomar essa lacuna. Pode não Sim, ser o Bitcoin. sim. Pode ser ou não ele, né? É, pode ser ou não, né? E, Depende do quanto que as pessoas que usam, defendem e morrem por ele vão realmente adotar, né? E falar é muito fácil. Transaciona aí agora, coleguinha. mas eu É acho que outra história. essas pessoas que estão nesse ponto, elas não fazem volume suficiente, cara. Essa que é a verdade, sabe? Não É, existe pode um ser o. volume, né? A gente precisa convencer o homem médio, né? É o homem médio, É, é o fato, cara fato. que o, que o maximalista chama de financiador de legacy, que, sabe, chama de burro, que fala que fica financiando filha virar prostituta em universidade, entendeu? Porque faz faculdade. É esse tipo de cara que precisa ser convencido de que ele tem um dinheiro ruim e existe uma forma melhor de dinheiro, que pode inclusive ser transacionada, né? E não olhar o Bitcoin como um ativo de investimento, de mais uma opção, né? É, com essa perspectiva global, inclusive, né? Já fazendo o link do ETF de Bitcoin, né? Que tende a represar ele ainda mais como reserva de valor, né? Exatamente. Tipo assim, isso eu falo de experiência, né? Aconteceu comigo já algumas vezes e tal. Eu já comecei, entrei no assunto, né, de Bitcoin, pô, com o eletricista, com esse pessoal assim, né? Esse homem médio que a gente tá precisando atingir e tal, né? Sim. E, cara, nenhum desses caras vira para você e pergunta, ou, legal, hein? Eu consigo guardar dinheiro nisso? E se eu investir nesse tal de Bitcoin para guardar dinheiro para o futuro? Ninguém pensa nisso. Esse homem médio, ele não quer guardar dinheiro, ele não quer investir em Bitcoin. Igual você investe em ações ou ETFs, por exemplo, pensando daqui a 30 anos na aposentadoria. O cara, a conversa com esses caras, ela é muito mais superficial, obviamente, porque o cara está começando, mas é assim, ô, tem que pagar imposto? Não, senão você pode fazer sem passar na sua conta. Tipo assim, é estilo Pix, mas não passa na sua conta. Aí o cara cresce o olho, legal e tal. Posso mandar para quem eu quiser? Posso. Manda a qualquer hora? Manda. Então, tipo assim, o foco do cara é no transacionar e não pagar imposto. O foco do cara não é assim, ah, mas se eu guardar isso, meu dinheiro, o meu tempo de trabalho nesse negócio, eu vou deixar, eu não sei o que lá pro meu filho. Cara, não é assim. O foco que destruiria o Estado, né? É, Querendo ou não, é o foco certo, né? mas na verdade o foco do cara não é destruir o Estado. O cara tá pensando em Sim, si. sim. O Mas cara tá assim, pensando em ter mais dinheiro. mas assim, é aquela coisa agorista, né? Que se todo mundo adota, acabou. Realmente viveremos Exato, num exato. Ancapistan, entendeu? Assim, é o foco mais correto possível que um indivíduo pode ter para transacionar financeiramente, né? Assim, posso resolver meu problema? Posso. Preciso declarar imposto? Não. Ótimo. É isso que eu quero, né?
Exatamente. E aí a gente, né, entra numa seara, né, que assim, entra numa expectativa, numa especulação de valorização em fiat de um ETF, né? Como aconteceu com o próprio ouro, né? O ouro também virou ETF, também foi negociado em bolsa e após isso ele não só mais que dobrou o valor, né? O que foi algo interessante para quem comprou o ETF de ouro, mas ele se cravou como um marcador inverso de curva de juros, né? Se juros, se o título de dívida cai, ele sobe, se o título de dívida sobe, ele cai. Então, assim, ele virou quase um índice de bolsa, né? Você já sabe Sim. como isso aconteceu, você já sabe o que vai acontecer. Então, assim, torna-se previsível, você sabe quando um ativo vai cair, quando não vai cair, e aí o Bitcoin entra nessa, pode entrar nessa mesma seara, e a pergunta que fica é: isso é dinheiro? Não, isso não é dinheiro, né? Tanto É, é que, assim, não, o ETF também não ajudou a adoção de ouro por país nenhum como dinheiro, sim como reserva, né? assim como não será com Bitcoin. Sim como não será com Bitcoin. Então, nós estamos num problema sério de questão de adoção, né? De novo, não estou falando que ninguém que está acumulando o Bitcoin corre o risco de não ficar rico. Não é esse o ponto. Muito provavelmente vai. É, Mas você vai ficar rico do quê? De uma coisa que você vai ter que vender para comprar coisas no mundo real? Ou talvez isso chegue num nível tão grande de demanda na sociedade que todo mundo vai querer ter e aí vai aceitar trocar serviço por essa reserva de valor. Eu acho pouco provável, assim, não, você não paga um pedreiro e fala para ele, olha, eu tenho ouro aqui, você aceita? Não, você vai ter que ir numa é, casa de câmbio, vender o ouro e pagar o cara, não, e né? outra, a outra analogia, você pode pegar um pedreiro investidor, meu amigo, eu vou te pagar em, porra, ações da Itaúsa. Não, não, não é assim, sabe? O cara não quer o investimento, ele quer o dinheiro. E do dinheiro ele transforma em investimento se ele quiser. Sim, sim. Isso é importante, né? Assim, a gente não é um full contra o Bitcoin. É uma questão da gente estar pensando aqui do uso como moeda, do que ele nasceu, né? Uma moeda resistente a estados. E a gente está falando de ETF, né? Que é no mercado de fundo de investimento altamente regulamentado pelo Estado, né? Para quem não estava preocupado só em uso de máscara ou não, né? Numa pandemia recente, viu que o mercado de ações dos Estados Unidos foram trilhões de dólares que o governo simplesmente comprou de ações lixo para evitar que houvesse um crash, né? Então, assim, está entrando nesse tipo de mercado, né? Um mercado praticamente em que o governo liga a impressora e estatiza tudo que ele quer no momento que ele quer, depois vende tudo aquilo a prestações, né, para que o seu poder de compra seja diluído aos pouquinhos e não seja um crash gigantesco. E no final do tempo você sai mais pobre, mas não percebe isso, né? Então, assim, não é isso que é uma moeda que vai construir uma nova sociedade, né? Não tem fundamento nessa questão que não seja elevação de preço e transformar as pessoas ricas em fiat, né? Esse é o ponto. É muito. Eu, assim, eu tento falar isso porque às vezes eu vejo comentários, as pessoas não conseguem diferenciar o Bitcoin ETF do Bitcoin normal. O Bitcoin ETF do Bitcoin, ele é regulado.
quem manda no ETF do Bitcoin é o governo dos Estados Unidos. sim. Quem faz o que quiser com o ETF do Bitcoin é o governo dos Estados Unidos. Então, você comprar ETF do Bitcoin nada mais é do que você estar apenas lastreado em Bitcoin. Você não tem Bitcoin, você não tem a posse da criptoativa, você não está isento da interferência estatal, você não transaciona quando você quiser, você não nada, nada. Você não É, tem nada. tem o nosso episódio sobre ETF de Bitcoin que já fala um pouco disso, mas É, você está lastreado ao preço em Fiat. É isso, é. é essa oscilação. Para quê? Você não Na tem nada expectativa de demais. ganhar dinheiro em cima disso, né? Fiat, Só, que é a única coisa que você pura e entrou. unicamente. Pura e unicamente. Então, tipo assim, o ETF, para esse quesito de subir preço, top, vai subir. Vai melhorar a adoção? Não. Vai mudar alguma coisa? Não. Só, é só, simplesmente assim. Sim. E, né, tem uma coisa também que se parece com o ouro, né? Que é a adoção do Bitcoin como moeda por países, né? Enfim, El Salvador é o principal dele, né? Assim, que fez o principal marketing em relação a isso. Você tem características no Bitcoin que são facilmente verificáveis. A gente falou disso em episódios quando a gente fez até a analogia de a pessoa entrar no banco, grita, né? Ela está usando uma máscara, mas ela grita o número de carteira dela, quanto tem e para quem vai transferir, né? Essa é uma transação no Bitcoin. Então você sabe qual é o saldo daquela carteira, qual que é verificado, para onde essa carteira foi. E isso, em termos de um Estado coercitivo, é muito desejável que seja assim, né? É, É é mais ou ótimo. menos como era o ouro, né? Assim, se você tinha aquela barra marcada, a pessoa ia ter que derreter aquilo, mas, né, não é qualquer lugar que você consegue derreter ouro com facilidade, né? Então, é algo rastreável, né? Como é o Bitcoin, o ouro. Então, facilita para que estados consigam ter um controle populacional, o controle sobre transações e rastrear esses bitcoins da população se torna muito simples, né? Talvez quase tão simples quanto, né, se cada pessoa fornecer voluntariamente as carteiras que elas têm, elas possuem, fica facílimo pegar tudo e cobrar imposto em cima disso, das transações dessas carteiras durante o ano todo, né? Ou até mesmo se o Estado fizer igual o El Salvador fez, que quando ele criou a Chivo, né? Ele cria uma wallet estatal. Sim, Pronto. Super sim. simples. Não, Tudo que não, você transaciona, nega transações, sim. que El Salvador já fez, e vida que segue. É a mesma coisa que o aplicativo do banco. Aí você achando que tá usando Bitcoin, né? O pessoal deve gostar, né? O pessoal gosta de usar Liquid, essas coisas assim, então eles devem gostar, né? Desculpa. Aliás, em breve a gente vai fazer um episódio só da Liquid, merece. É, Vamos precisa. pesquisar profundamente sobre a Liquid, ver É, pontos e afins e trazer. Tá precisando de um episódio desse. Mas, enfim, a mesma transparência que a blockchain traz e é boa por um lado, é ruim por outro, porque cria uma vulnerabilidade, né? Além de saber transações, a gente já começa a ter um efeito, né, de bitcoins marcados, por assim dizer, né? É, não. Crise de, crise de fungibilidade foi escancarada pelos ordinals. Todo mundo sim, já sabe que o Bitcoin ele não é fungível. Não tem nem o que discutir. tem uma fungibilidade bem relativa, por assim dizer. E, e assim, talvez, né, cara, pensando em estados, né, se eles conseguirem cada um controlar uma parte importante da mineração e os nodes daquele país só permitirem que as validações de Layer 1 entrem nos blocos daquele país, porque a gente está vendo recentemente assim, né? Cada um tem seu Bitcoin na mineração também, né?
Assim, eu escolho o fork que eu quero, eu faço dessa forma, eu invalido transação XYZ, eu minero, eu falo que eu vou fazer uma mineração diferente, vou lá e minero o bloco vazio, Ah, eu vi isso. né? É sensacional, né? É. E, quer dizer, a mesma coisa que se criticava tá fazendo, mas nós temos essas vulnerabilidades, e até que eu comentei recentemente uma tentativa de solução que seria encriptar temporariamente o que se está na mempool e o minerador só ter acesso a valor de taxa, né, e depois voltaria no bloco com tudo. Seria também uma forma de resistir até esse tipo de censura contra o indivíduo, ou como proibir indivíduos, né? Isso mudaria Então, profundamente, né, essas questões. Mas, boas propostas. né, assim, tornaria o Know Your Customer mais difícil de ser feito, né? Você teria que Sim. se voltar muito mais para as exchange, para as corretoras e afins, né? Então, já seria um ponto a se pensar, né, que a blockchain ela entra num equilíbrio tênue, né? Ela fornece muita informação, da mesma forma que uma pessoa caminhando com barras de ouro no bolso, né? Fornece informações, né? Porque um metal barulhento, pesado, né? Que compromete a segurança do indivíduo e de quem possui, né? Assim, Sim. é meio difícil, por exemplo, você vai trabalhar, você vai receber de uma carteira que tem Bitcoin. Você está prestando um serviço, você sabe quem está te pagando. O cara vai lá, paga e tem 20 bitcoins na carteira. E aí? Você sabe quem te pagou, né? Você O... sabe o valor que está naquela carteira, você sabe. Tipo, é uma questão de segurança. Num país como o Brasil, cara, tá sequestrado no dia seguinte. Seu patrão É, te ué. paga e tem 20 bitcoins na carteira, É, exatamente. né? Você Isso é pode muito ver isso, complicado. né? Tipo assim, o que você conseguiria mitigar, né, seria, por exemplo, se você usasse Lightning, que, querendo ou não, Lightning ainda tem um pouquinho mais de privacidade, né? O Sim, problema todo seria que é o que a gente vê, né? Assim, a gente vê de forma prática mesmo, né? Se você for olhar estatísticas aí ao longo da internet, que as pessoas, elas têm uma dificuldade muito grande, não tecnológica, mas de confiança. Como é que você, funcionário, vai receber o seu salário de R$ 10.000 por mês, que você recebe em Bitcoin? Como é que você recebe R$ 10.000 na Lightning? Você confia? É uma questão. Agora você pensa do ponto de vista do empresário, do dono do negócio, que vai sim. pagar 500 funcionários R$ 10.000. Você acha que o cara vai ter 5 milhões na Lightning? Vai acontecer igual aconteceu com, né, um outro trouxa aí que perde dinheiro. É, Então, assim, e também tem uma coisa, né? Assim, entra numa questão de privacidade importante. Imagina, você ganha R$ 10.000 por mês. Aí você vai pedir um aumento para o seu patrão, ele olha e fala assim: mas você nem usou tudo, você está com desses 10.000, esses 5.000, você nunca movimentou da carteira? é, Por que que eu vou te pagar mais? exatamente. Isso se seus colegas de trabalho não acharem cada um a carteira do outro. Porque tem Ah, tá. como, né? Pois é. Né? Aí Se ganha sair um, da ganha mesma. aumento, todo mundo tem que ganhar, né? Pois é, então assim, é um precedente perigoso esse pseudo-anonimato, da maneira que ele é feito, ele é um precedente perigoso, porque se perde muito facilmente esse anonimato, né? Ele deixa de Sim. ser pseudo, A- ele perde qualquer componente de anonimato muito rapidamente. É o Principalmente, cara, é aquele. É o ponto que eu trago lá no curso, né? Nas aulas de OPSEC, quando eu falo dos pontos de KYC. Cara, você passou em um ponto de KYC, meu amigo. Esse pseudo foi pro Beleléu. Acabou. sim. E ainda mais uma relação, né? Como a gente está falando de moeda, de uso de moeda, né? Pagar salário, receber salário, né? Que é uma coisa que supostamente É. você não deveria fazer na Lightning, né?
É, É algo que deveria ser possível fazer na Lei One, o cara chegar no final do mês e receber o salário inteiro nessa forma. Pô, mas aí tá todo mundo sabendo, né? Seu patrão tá sabendo. Como é que você vai fazer? Você vai fazer, vai tirar todo mês, fazer um mixing disso, né? Transferir para onde? Entendeu? Fica tudo rastreado. Fica meio complicado, né, cara? fica bem difícil. Detalhe, isso a gente está falando sem considerar a taxa de rede, né? Só para. Sim, sim, a gente está falando de uso de moeda, né? Fica mais marcado do que moeda de ouro, né? Nesse sentido, né? Tô fazendo esse paralelo com ouro. E outro ponto importante também, de regulatórios e técnicos, é a escalabilidade e segurança, né? Que no momento atual, o Bitcoin está lidando com Layer 1 na casa de pouco mais de 500 mil transações por dia. ah, e isso gera um problema na escala, né? E relativiza, inclusive, ah, a utilidade como moeda circulante, dependendo de outras soluções, de outras camadas focadas exclusivamente em escalabilidade. E aí nós temos Lightning e, no momento, rede Liquid como mais proeminentes nisso, né? A Lightning, ela depende da Layer 1 do Bitcoin, né? A Liquid é menos dependente nesse sentido, mas é menos Bitcoin, consequentemente, né? É. É algo que simula um Bitcoin, né? Não é conceitualmente diferente de um WBTC, né? Que É. roda na rede do Ethereum, né? É a mesma coisa que você me mandar o seu Bitcoin e eu te entregar a Monero para você transacionar. Mesma bosta. No, no- Desculpa. num valor fixo, né? Exatamente. Ah, Hugo, toma aqui um contrato aqui de que você tem um Bitcoin travado comigo. Aí você recebe um tantinho de Monero, vai transacionando, 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 depois você faz o payout comigo aqui. Pronto. Hum. Mesma coisa. É, é, é é basicamente nesses mesmos processos e que isso é conceitualmente exatamente o mesmo problema que nós tivemos no ouro, e é por isso que o ouro deixou de circular na forma de moeda e passou a existir papel moeda e bancos, ou seja, uma solução que inicialmente foi de livre mercado, mas que estados ao longo do tempo passaram a regulamentar fortemente, intervir nisso, até o surgimento do Banco Central, ou seja, é conceitualmente um problema muito próximo, né? A analogia do ouro digital, ela entra muito num lado de maldição, né? Parece um estigma, né? Ah, Porque é o mesmo problema, né? eu Se vou- nós vamos todo mundo adotar o padrão Bitcoin. Show, lindo, né? Não temos mais o padrão ouro, vai ser o padrão Bitcoin. Vamos lá, tá. Dependemos de soluções de segunda camada. Não existe algo ainda descentralizado nessa segunda camada, a ponto de ter as mesmas características que o Bitcoin Layer 1 tem. Mas né? Então, assim, precisa criar uma tecnologia que ainda não existe, né? Então, Cara, esse é um problema. As tecnolo alguns. as Desculpa. tecnologias que existem colocam a gente em situações próximas à mesma situação do banco. Então, um custodiante, um banco, e colocam risco regulatório, uma série de coisas assim que nos colocam na mesma situação a longo prazo que seria o ouro em relação ao banco e ao Dois Estado, né? paralelos. Então, exatamente, dois paralelos que vão ilustrar bem isso que você está falando. Primeiro, você falou da. Beleza, aí a gente vai usar Bitcoin, aí tem esses problemas, você vai ter que usar uma Layer 2. Quer dar um exemplozinho bem legal? Bitcoin é o ouro, antigamente. Na história do ouro,
o ouro começou a ter dificuldade em ser movimentado, em ser transacionado, e as pessoas preferiam deixar o ouro numa casa da moeda e movimentar apenas um papelzinho referente ao valor que você tinha de ouro guardado na casa da moeda. Sim. Antes disso Até era aí, prata, né? certo. Então, assim, tinha uma É, segunda, né? Enfim. Isso. exatamente, né? Então, tipo assim, a ideia era mais ou menos essa, era assim que funcionava, né? Então, assim, primeiro problema, você já vê que a dificuldade de transacionar meio que força a situação a caminhar para alguma solução, qualquer que seja essa solução, tá? Sim. Nesse caso, as pessoas preferiam deixar esse ouro parado numa casa da moeda, que tudo bem, que hoje a gente tem a opção de deixar o Bitcoin guardado numa hard wallet, né, na sua casa, e não precisa ser estatal. Mas o papelzinho, né, que mostrava o quanto que você tinha de saldo, você transacionava e deixava o ouro guardado na casa da moeda, foi o que foi eventualmente tomado pelo Estado. Não estou falando que isso vai acontecer com o Bitcoin, mas ah, Sim. outro paralelo. Isso é como Muito se fosse bom, a Layer 2 do inclusive, esse daí, Bitcoin. né? Foi justamente esse ouro que ficava em É, casa que foi tomado. é. Então, tipo assim, e isso é o paralelo da Layer 2 com o Bitcoin. O ouro é o Bitcoin. O papelzinho é a Layer 2. Na Layer Uhum. 2, você não tem Bitcoin. Você tem um comprovante de que você tem Bitcoin. Você tem um valor atrelado ao que você tem de Bitcoin. Lá na casa da moeda. Seja lá onde que for a sua casa da moeda. E isso que é o lance. Quando você usa, por exemplo, Liquid ou até Lightning, você manda o seu Bitcoin para uma casa da moeda, seja ela o canal de Lightning, seja ela a Liquid, a Blockstream lá, Sim. e eles te dão um papel falando quanto que você tem de Bitcoin, quanto que você pode transacionar. É assim que funciona. A grande questão Se é você até que não tiver ponto. o risco de gerir o próprio Node, né? Claro, Que claro. No aí caso da também Lightning já, ainda é um pouco melhor, né? já é, mas também já é um outro custo, tá? É, Também não é zero, você tem custo com isso. Não só criar sua, o básico, elétrico, de hardware, tudo, mas, cara, aí você tem um custo de segurança também. criar sua casa da moeda não é barato. Exato. Mas, tipo assim, enfim, aí a grande ideia é essa. O paralelo com Layer 2 é essa. No caso da Layer 2 do ouro e do papel moeda, isso foi tomado pelo Estado. No caso do Bitcoin, é muito mais difícil disso acontecer, apesar da gente já ter visto sinalizações. Sim. Mas a solução que se surge, né, para isso, para essa mesma situação, é a Layer 2 do Bitcoin, que sim é viável, mas não sai do fato de que você, primeiro, não está transacionando no Bitcoin, porque ele é difícil de transacionar, igual foi o ouro, e que a gente explicou aqui agora, né? E você está indo para uma solução que é mais centralizada do que o Bitcoin. Uhum. Então, assim, pode ser que o governo pegue? Pode. Lembrando, né? Tem pessoal que fala que não tem como pegar, que não tem como fazer aquilo, mas eu tenho as minhas ressalvas. Sim. Tem uma outra questão importante também, é a regulação da mineração e das empresas listadas na Nasdaq, né? Isso não pode ser desprezado, né? Tem uma boa parte das empresas de mineração grandes listadas na Nasdaq, né? E isso eh, tem regulamentação da SEC, né? Não só isso, a mineração depende de um recurso altamente regulamentado pelo Estado, que é a geração de energia elétrica, né? Então, o protocolo tá lá, né? Assim, a preocupação do maximalista do protocolo tá funcionando, tá lá, né? Continua 100% de funcionamento, sem erro, bonitinho e tal. Mas as coisas que estão em volta dele, que fazem isso funcionar, es- têm potencial de serem muito regulamentadas. E como a gente já viu, em relação à censura de transações OFAC, isso pode acontecer. A SEC lançar uma normativa com as empresas de mineração listadas na Nasdaq que só podem transacionar que não tenham carteiras OFAC, e o protocolo não tem nada que impeça isso de acontecer, né? Nada que impeça esse Bitcoin de não circular
da maneira que deveria, ou seja, completamente livre, né? Então, isso pode acontecer, né? Ah, mas vai ter minerador que não vai fazer isso. Tudo bem, vai ter minerador, mas nós estamos, é óbvio que, como uma boa parte das pessoas já se tocaram, você vai ter preços diferentes para bitcoins diferentes, né? Cada um vai ter seu bitcoin, cada bitcoin vai ter seu valor, né? Então, é um pouco nesse sentido. E isso é um pouco do que acontece, por exemplo, com certas questões de ouro, né? Então, ouro, mineradora de ouro entra na bolsa, tem que cumprir uma série de regulamentações ambientais, né? Tem uma série de coisas que precisa ser cumpridas e ajustadas para poder ser listada na bolsa. Eu não vejo impeditivo para que não façam isso com a mineração de Bitcoin, certo? Não, certíssimo. Assim, Tipo, obrigar, por exemplo, o Bitcoin majoritariamente usa energia renovável. Mas você pode ter uma usina de carvão aqui, né? Tem uma usina nos Estados Unidos que faz uma queima de um subproduto, é uma segunda queima de um carvão mineral e estava aproveitando isso para gerar Bitcoin. É poluente? É, mas era menos poluente do que deixar o subproduto. Mas se alguém cria uma coisa assim, ah, não pode emitir tantos gramas de carbono por tonelada. é. Pronto, entendeu? Você já tira um cara desse do negócio enfim, né? É muito fácil regulamentar algo tão dependente de geração, né? Então, obrigar o Bitcoin a ser energia mais limpa, né? Inviabilizar certas coisas. Eu não acho que você inviabiliza de total, né? Mas esse hash rate absurdamente alto aí que você vê, ele cai drástico. Às vezes, não necessariamente, sabe? Porque a gente pode estar lidando com uma situação que já está sendo regulamentada de maneira off-label para quando baterem lá, assim, só tirarem o pequeno da jogada, entendeu? O que Sabe? também não é bom, né? Também não é bom, mas assim, é, é, às vezes essas próprias empresas de mineração já estão em conversas e tal, já estão tomando certas atitudes pedindo essa regulamentação para acontecer, né? É os amigos do rei, é o famoso amigo do rei, né? O cara é muito grande, lida com um sistema altamente regulamentado e ele vai tentar o privilégio dele. Então, O que é um problema. sim, é um problema para os pequenos, né? Agora, Ah, pra gente para também, eles querendo que ou são, não. sim, para eles que são grandes, eles vão adorar, porque aí eles vão crescer ainda mais, né? A nossa entrevista com o Ray abriu uma coisa muito interessante, né? Que é uma competição pelo melhor, né? A mineração, pela característica que ela é, dos halvings e tudo, da recompensa cair 50%, é uma procura pelo melhor. E hoje, você consegue pensar em alguém no mundo dos negócios sendo o melhor do mundo, se ele não for amigo do rei? Não tem como, não. O povo já tá sabendo disso, essa que é a Não questão. existe, cara. Você vê, o Elon Musk, bilhões de contrato com a NASA, sabe? Subsídio pra caramba. Não tem um melhor, não tem um mais rico, não tem um nada que o cara não esteja ali, sabe? Assim, sendo regulamentado, pedindo regulamentação. Por que que vai ser diferente com uma parcela do Bitcoin, né? No caso da mineração, que está interessada basicamente em ganho em dólar, né? Não está interessada no sucesso do Bitcoin, Não a mesmo. longo prazo. Se os caras tivessem um jeito de minerar todos os blocos e pegar todos os subsídios na recompensa em agora, eles fariam. Entendeu? Se tivesse um bug, alguma coisa assim, né? Assim, lógico que isso ia ser corrigido, mas estou falando que se tivesse uma maneira disso acontecer, né? Se eles conseguissem apressar a mineração e conseguissem manter 9 minutos, eles fariam, né? Eles Não, com querem, certeza. eles têm pressa, eles querem mais Bitcoin, por quê? Porque eles têm dívida em fiat. Então, é uma das coisas que a gente precisa entender que eu acho que deve vir uma regulamentação para a mineração
dos Estados Unidos. Eu acho que ela deve vir em cima, talvez até de transações OFAC, sabe? Sim. E em termos de tipo de energia que pode ser utilizada ou não, né? Para ser listada em bolsas e tal, e isso fazer com que as mineradoras que estão lá ganhem ainda mais mercado e deixe a mineração ainda mais centralizada, sabe? E não só, né, até as pools, né, que pools que você pode entrar e fazer parte, enfim, vai ter um lobby em relação a isso, sabe? Certeza. Eu acho que terá alguma coisa, eu não sei o que será, mas algo vai acontecer nesse quesito. Porque, cara, a regulamentação tá vindo, né? E, tipo assim, beleza. O que é de fato eficiente, né? Tipo, Monero, já é deslistado de cara, né? O Bitcoin eles não tiram, não, mas eles vão apertar alguma coisinha, entendeu? Sim, essa é uma das coisas que às vezes eu fico pensando sobre o Monero, né? A deslistagem, proibição e repulsa do Estado me leva a pensar que ele é muito mais resistente a certas questões e regulamentações e controle estatal do que propriamente o Bitcoin que está sendo abraçado pelo Estado por todas as partes, né? Assim, o ETF vai jogar ele mais próximo ao mercado de ações e um mercado que é altamente regulamentado e controlado pelo Estado. A mineração já está lá dentro, né? Na Nasdaq, né? Uma parte do hash rate está lá. O que mais, né? Assim, o que mais que esse controle de carteira? Então, você já tem a lista de carteiras que são consideradas OFAC, É, e isso já está sendo proibido, né? Assim, já está sendo limitado na sua transacionabilidade, né? Você tem uma Lightning que também é uma competição pelos grandes, né? São grandes canais produtores de liquidez, né? E que querem bancar isso. Eu acredito que a especialização ainda vai vir, não vão ser pequenos nodes que vão transacionar, tanto é que não são, né? 90% do dinheiro. Tem um dado interessante que eu estava vendo na Mempool recentemente, que 90% do dinheiro que está na Lightning está na ClearNet, né? E hum, disso, mais de 60% estão em três servidores: a Amazon, Google Cloud e Data Web Global. sim. Então, assim, né, tá dentro de servidores centralizados e são os grandes canais de liquidez, né? Então, assim, que são de grandes empresas, né? Então, você tem a Binance, você tem o Wallet of Satoshi, então você tem muita gente grande ganhando dinheiro em cima disso. E isso é um ponto fácil de captura regulatória, da mesma forma que a Binance foi capturada, né, recentemente, fez esse grande acordo. É muito simples ela passar a informação de todos os invoices dela, porque ela tem esse controle, né? É, Então, também está controlado, né, ou fácil de ser controlado nesse sentido. já dizia o poeta, né? Tá dominado. E é ouro, né, cara? E isso me lembra muito o ouro, né? A autenticidade, aquelas coisas assim, ourives e tal. Talvez essa comparação seja muito pertinente e talvez seja uma maldição do Bitcoin, né? Talvez ele não consiga ser uma moeda de transação, ou se ele for, talvez ele não consiga ser uma moeda de transação que dê liberdade e soberania ao indivíduo que o usa.
como moeda de transação, né? Ele vai ser só mais uma ferramenta, de controle do Estado, né? Como eu Sim. disse, uma solução de escalabilidade de segunda camada que mantenha as características incensuráveis do Bitcoin ainda não foi inventada, né? E também as soluções de primeira camada não estão impedindo certas situações de censura de acontecer, como nós temos a OFAC, né? Que pode ser um consenso, pode se entrar um consenso. Vamos censurar todas as transações OFAC e você vai ser consensualmente imposto a não transacionar isso, entendeu? Então, é uma outra questão também, né? O consenso pode caminhar por um lugar de não liberdade, né? Normal. E como você faz isso? Você faz isso controlando os nodes, seria controlar os devs, e aparentemente é algo mais difícil de ser feito, né? Você consegue regulamentar mais facilmente aquele que mais depende de você, que no caso é a mineração. Depende da tua energia, depende da tua aprovação como empresa, né? Porque você não tem uma empresa, né? Que é o Estado que te autoriza a ser uma empresa. Então você tem essas coisas, né? E o acesso à bolsa de valor, por exemplo, é uma coisa completamente regulamentada e dada autorização também pelo Estado. Então você tem aí uma chance muito grande de regulamentar tudo isso e transformar o Bitcoin num ouro realmente, né? Num bom sentido da palavra, mas também no seu pior sentido, que é algo difícil de ser circulado e quando é circulado é altamente regulamentado. Ou É, por situações parecidas com ouro, como é um papel moeda, a gente vai ter uma, sei lá, uma Lightning completamente regulamentada. é, é difícil. Assim, são ideias, conjecturas, né? Mais uma vez, só Assim, relembrando a todos que a nos gente está ouvem falando de que uma maldição de uma analogia, né? Uma potencial maldição dessa é, analogia que foi feita. Então, assim, são conjecturas, não é o cenário atual, até porque o cenário atual não é um Bitcoin de moeda circulante. sim, exatamente, né? Então, assim, cara, é difícil, porque a gente está fazendo um FUD e tal, apesar da gente achar, né, que o Bitcoin ainda assim é a melhor solução para tudo no mundo. São pontos, mais uma vez, que precisam ser discutidos. Para se isso começar a acontecer, a gente tem que começar a estar esperto e parar com essa fé cega que vai conduzir todo mundo à perdição. Caralho, eu vou ganhar mais seguidores com essa fala. Sim, sim, é um pouco disso, sabe? Acho que a ideia desse episódio é justamente isso, ter esse debate, começar esse debate, olhar essa perspectiva e falar, realmente isso pode acontecer. Realmente, uma situação de uma censura no OFAC não é a censura completa do Bitcoin, mas é um precedente que se abriu e que se caminha em relação a uma captura regulatória, como foi o ouro, Uhum. né? Então, assim, é dividir as coisas que estão acontecendo em isso é bom para o Bitcoin e para a liberdade, ou isso é só bom para o aumento de preço do Bitcoin e me deixar rico? E não tem problema. Ah, é só para eu ficar rico, beleza. Então, se é só para você ficar rico, saiba o momento de sair e em que você vai estar rico. Porque aí abre outro problema, né? Porque Já é outra se a questão. coisa já for só para você ficar rico, você precisa saber o momento que vai sair e em que você vai estar rico, né? Em que moeda você vai estar rico, e de que forma você vai ter essa riqueza, né? Não vai ser mais em Bitcoin, né? Não vai ser só pelo Bitcoin até o momento que eu vou transacionar com ele, porque aí você vai estar numa outra situação completamente mais regulamentada que pode comer boa parte da sua riqueza. É, Era, esse. era meio que isso, assim, quem quiser ler o texto vai estar linkado aqui embaixo também no Substack. Ah, é. A Vou gente já começar tinha a que ter falado fazer no isso. início, povo, acessa o texto e abre lá.
Se você que está aqui no final abriu o texto lá na frente, comenta embaixo. Eu abri no início. Ah, moleque. Boa. E para hoje o episódio é isso. Tem notícia também? Cara, tem, óbvio. Vamos lá. Esse aqui é um ponto interessante. Olha só, diferente, né? Nunca trouxe isso. Ano novo chega com redução de 11% nos caixas eletrônicos de Bitcoin em funcionamento. O número de caixas eletrônicos de criptomoedas aumentou constantemente desde antigamente, mas ao final de 2022 eles começaram a diminuir. Já estamos numa redução de 11,1%, de acordo com o CoinATM Radar. É, Peraí, estão enfim, fechando aqueles caixas eletrônicos de venda de sim, estão Bitcoin? diminuindo. É. Hum, será que é por causa da transação? É porque eu vou comprar É, US$ 50 e pagar 20 de transação. não, sabe o que eu acho? Eu acho que é o spread, cara. Uma vez eu fiz a postagem disso. A spread é alto. Nossa, o spread deles é muito alto para você fazer uma transação ali. E eu acho que assim, a pessoa, né, que o cara que movimenta cripto, que vai pagar alguma coisa em cripto, ele já tem lá na carteira. Ele não vai chegar no shopping, vai achar um ATM lá e vai. Peraí, deixa eu comprar um Bitcoin para eu pagar ali, né? Sabe? Isso não vai acontecer, E nem, né? assim, o uso dele seria, pelo menos para mim, seria muito emergencial, sabe? Aeroporto, assim, caraca, É, acabou meu dinheiro, ou tô vindo fugido e não sei o quê, eu preciso trocar Bitcoin. Mas, cara, é uns 20, 30%, cara. é. Um spread muito grande. É muito alto. Assim, é um modelo de negócios interessante, mas eu não é uma coisa que eu faria, porque eu vejo isso, eu não tenho tanta utilidade assim, sabe? É Sim, surfar no hype, sim, é só, é mais tipo nada. Então, quiosque de paleta mexicana, né? foi mais ou menos isso. Então, assim, eu acho que é mais ou menos isso, tá caindo. Tipo assim, isso aqui, cara, não contrasta com nenhum dos dados normais, né, de uso, de adoção, transações, etc. Porque em tese está tudo aumentando, né? Preço, então, nem se fala. Sim. Mas, ah, tipo, não E tem a muita própria Lightning, aplicabilidade. né? Assim, enfim, É, o uso melhor das coisas, assim, as pessoas também tem isso, né? Assim, um caixa eletrônico para dinheiro está sendo cada vez menos usado, né? mas exatamente, se você for olhar, essa é a tendência das coisas, até agora pra gente com o Pix no Brasil. Porra, você usa muito menos caixa, você vai menos no banco. Então, tipo assim, esse tipo de coisa, ainda mais no mercado como cripto, que já é, tipo assim, porra, muito mais avançado do que banco, Sim. sabe? Não faz muito sentido. É legal Enfim, saber disso, assim. Legal saber que certas coisas já é bom, estão caindo em desuso, assim, pro Bitcoin. Uma porque dessas realmente faz todo sentido não ter muito mais disso, assim. É legal. Eu lembrei de maquininhas de ouro, né? Em Las Vegas tem um monte, assim, que você compra ouro físico. físico. Até porque Exatamente. é bom para você levar para o seu país, né? Mais Seria a fácil. mesma coisa. Mas, entendeu? É só um Sim. detalhe. Bom, é isso. Vamos ficando por aqui. Chegou até aqui, por favor, deixe 5 estrelinhas, ajuda bastante a gente na divulgação. Se quiser mandar uns satoshinhos, envie para quinteiro@zebedi.gg, ou se tiver no Fonten, nosso app favorito, afinal, mais de 50% dos nossos ouvintes são do Fonten, pode mandar diretamente lá, deixar um comentário, dar um boost no episódio, que vai ser muito bem-vindo. Então, ficamos por aqui e tchau.